Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcélia, eu sou médica contratada da infectologia e estou, então, organizando as anátomos clínicas e as reuniões do Grand Round que tenham por objetivo discussões clínicas, né, juntamente com o professor Nazi. Estamos montando um grupo multi-especialidades assim, para captar mais casos e também para ter discussões melhores e de várias especialidades. Se alguém quiser participar conosco, tiver interesse, então fala comigo ou com o professor Nazi, então, no final da sessão. Bom, então, a sessão de hoje, na verdade, é um caso da ginecologia, do serviço de ginecologia, da gineco-oncologia, que foi vista pela doutora Eleusa, do ambulatório. E eu vou apresentar o caso, vou tentar fazer uma coisa mais interativa, assim, até para não ter esse ar formal, assim. O doutor Hugo, no serviço de radiologia, vai fazer a discussão dos achados radiológicos e depois, no final, então, nós vamos discutir a questão de diagnóstico e manifestações de lesões ósseas em paciente com câncer de colo de útero. Então, o professor Carlos Macedo, da ortopedia, então, está presente e vai nos ajudar na questão de diagnóstico diferencial, a Marta, da radioterapia, e a Eleusa, da gineco. Certo? Então, vamos começar. Bom, então, uma paciente feminina, obviamente, né, de 38 anos, e a história dela no HCPA começa em 2011, quando ela foi encaminhada, devido, já com uma história então, de sangramento vaginal e um diagnóstico por biópsia de uma lesão intraepitelial de alto grau. No exame físico ginecológico, ela tinha, então, uma lesão vegetante ulcerada de 6 a 7 centímetros no colo do útero, e o diagnóstico que se firmou foi uma neoplasia de colo uterino, em estágio 3B, e o anátomo patológico veio um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Bom, em julho de 2011, essa paciente foi submetida a rádio e quimioterapia, depois de uma internação na emergência devido a um sangramento vaginal bem abundante. E essa paciente respondeu muito bem, teve uma resposta clínica completa. Até 2012, ela veio em segmento ambulatorial e ela teve uma resposta excelente, assim, não tinha nenhuma evidência de recidiva da doença. E no final assim de 2012, ali por outubro, novembro, nas consultas de ambulatório, então se viu que ela tinha uma depressão. Essa é uma paciente que já tinha história de depressão prévia, já tinha feito uso de vários medicamentos. E ela vinha, então, em acompanhamento com psicólogo e fazendo uso de alguns psicotrópicos. Tinha sintomas climatéricos, que também ela vinha tratando, e nessa ocasião, no final de 2012, se viu que ela tinha uma ecografia com uma dilatação pialo-calicinal bilateral, mas uma função renal preservada, 0,6 de creatinina. Então, foi solicitada uma tomografia de abdômen para melhor investigar esses achados. E aí que ela chega em fevereiro de 2013, na consulta, com uma dificuldade para deambular, né? Ela veio usando muletas na consulta e numa dor na articulação coxo-femoral esquerda. Tá? Ela havia consultado na ortopedia da Santa Casa, e então já vinha consultando ali algumas vezes na ortopedia, não tinha muito bem um diagnóstico, a situação estava meio obscura do que ela tinha, e ela foi encaminhada naquele momento para emergência, para a realização de exame de imagem, que ela não foi. Aí, ela retornou no dia 1º de março, ou seja, praticamente um mês depois, ela retorna pior do quadro, uma piora progressiva da dor. Nessa ocasião, ela não tinha sinais de recidiva tumoral no exame físico, certo, ginecológico. Ela tinha, na verdade, só um espessamento de mucosa e paramétrios que se associou como secundário à própria radioterapia. E aqui inicia, então, os exames de imagem, né, que haviam sido solicitados na última consulta. Então, eu vou pedir para o Hugo passar aqui o que foram os achados nessas imagens. Bom dia a todos. É uma satisfação aqui para nós do setor de radiologia participar desse grande round hoje. A gente gostaria de participar sempre, se fosse preciso, e das áreas necessárias aí. Quando nos solicitar, a gente vai estar presente, sempre. Bom, então, começando falando sobre imagem, que é a nossa área. Essa paciente, então, como a Marcele falou, ela veio e fez uma radiografia frontal da bacia, em que a gente consegue já observar... A gente observa
a articulação coxo-femoral direita, a cabeça femoral com a morfologia usual, ou praticamente usual, e a gente não observa a cabeça femoral esquerda. Além disso, a gente observa um leve alargamento do colo femoral, a irregularidade dos contornos dele, aparente aumento da densidade nessa superfície óssea e, principalmente, um remodelamento do acetábulo com irregularidade dos contornos dele. No mesmo dia foram feitas radiografias específicas da articulação coxo-femoral esquerda, em que a gente observa os mesmos achados nesse frontal específico, um leve deslocamento cranial do fêmur e, novamente, a gente não observa a cabeça femoral, a gente observa um leve alargamento do colo, aparente aumento da densidade, novamente, e principalmente esse remodelamento ósseo. Existe uma aparente formação tissular aqui, porque a gente não vê os planos de gordura de forma adequada junto à porção inferior da articulação coxo-femoral e também cranial. Isso fica melhor de ver nessa incidência oblíqua da articulação coxo-femoral. Aparentemente existe algo, uma formação tissular, nessa topografia. Esses achados são melhor identificados, essa radiografia é excelente para a gente ver que existe uma grande alteração, só que já havia sido descrito numa tomografia computadorizada de abdômen total, ou abdômen e pelve, feita previamente no dia 28 de janeiro, um mês antes praticamente. Só que, claro, não foi um exame específico para isso, então foi só descrito que existia esse tipo de alteração. Por isso, motivou também a fazer radiografia. A gente observa que existe uma formação tissular, um alargamento do espaço articular coxo-femoral esquerdo, principalmente na comparação com o direito. Essa aqui é uma janela para partes moles, e eu só estou mostrando para vocês que esse exame pós-contraste, que existem áreas de impregnação periféricas na articulação coxo-femoral esquerda que a gente não vê na direita. Provavelmente, essa impregnação é na sinóvia por alguma alteração qualquer, que a gente vai descobrir depois, vai discutir mais posteriormente. Essa aqui é uma janela óssea em que a gente observa aquela área de maior densidade óssea, localizada no colo femoral, uma irregularidade importante e praticamente a ausência da cabeça femoral, com o alargamento do espaço articular e o remodelamento do acetábulo. Eu até deixei as duas imagens juntas, não ampliei tanto, justamente para a gente ter a comparação entre uma coxa femoral e a outra. Sim. Foi para uma reavaliação da parte oncológica. Que foi citada na ecografia prévia, né? Exato. E aí apareceu esse achado, e aí se continua a investigação com a radiografia que foi feita posteriormente. Dor ao deambular. Então, retomando, essa tomografia é de janeiro, os raios-x são de fevereiro, mas assim, a paciente chegou na consulta, foi pedido isso no final de 2012, e ela chegou então na consulta de março com esses dois exames. Esses dois exames não haviam sido vistos ainda, né? Chegou para a consulta de revisão. Tá? Então, só passando para todo mundo as perguntas do professor Nazi. Então, a tomografia foi solicitada por uma evidência de dilatação pielocalicinal na ecografia, certo? Então, como a doutora Eleusa falou, havia uma possibilidade de recidiva tumoral, então por isso que foi pedida a tomografia, e na tomografia se viram esses achados nas articulações e de partes moles. E junto com isso a paciente começou a apresentar uma clínica importante de dor na articulação coxo-femoral esquerda. Tá? Bom, pode passar mais um? Pode passar mais um? E mais um. Bom, então, assim, para fazer uma coisa mais assim, qual a impressão de vocês vendo, assim, vocês estão com esse paciente lá, né, no consultório, no ambulatório, e aparece, então, dor e esses exames de imagem, assim, numa paciente com toda essa história de câncer de colo de útero, o que vocês pensariam? Tá?
Número 1, devido à radioterapia, ela fez radioterapia, acho que é isso, né? Sempre o culpado é a radioterapia, né, Marta? Necrose de cabeça de fêmur, né? Sempre que os pacientes fazem rádio, químios, corticoide, alguma doença meio assim, tem uma necrose de cabeça de fêmur. Metástase óssea, né? O paciente tem uma neoplasia, embora não seja muito frequente nesse tipo de neoplasia, uma artrite séptica ou alguma bruxaria, né? Porque se a gente está apresentando aqui, obviamente, não é por uma coisa simples, né? Alguém tem alguma outra ideia ou tem alguma coisa a dizer? Concorda? Discorda? Alguma ideia? Alguém? Não, não teve história de trauma. Em nenhum momento trauma. Tá? Subaguda crônica. Começou em dezembro e ela manifestou, chegou no ambulatório em fevereiro, março. Pode. Pode. É uma possibilidade. É uma possibilidade comum, né? Principalmente com consequência da radionecrose. O quadro é esse. Dor, impotência funcional, né? E é um componente importante, né? Nós temos que pensar nisso, quer dizer, um paciente com toda essa história, pensar numa coisa diferente disso. Não é usual. É uma complicação rara da rádio. É uma complicação da radioterapia que ocorre em 1 a 5% dos casos. Ela é dose dependente, na verdade. Então, claro que se eu tenho uma dose, a gente tem um limiar de dose. Essa paciente tinha o diagnóstico, então, de um carcinoma de colo de útero estádio 3B, que é um estádio avançado. Acho que é importante também todo mundo tem uma sobrevida em 5 anos de 40, 45. Eleusa, me ajuda, é isso aí, né? Tratada, né? Ela tem essa sobrevida estimada. E o campo de tratamento é um campo pélvico de radiação, que não inclui na totalidade a cabeça do fêmur. Eu fiquei sabendo, eu podia ter trazido alguma imagem do campo, mas eu não tive tempo, porque faz 40 minutos que eu fui notificada. Então, mas o campo pélvico, ele acompanha o trajeto linfático, na verdade, da pelve. Então, imaginem que ele acompanha os vasos ilíacos com alguma margem e ele belisca a cabeça do fêmur, né? A gente protege na maior parte, a totalidade da cabeça do fêmur, mas ele belisca um pouco e é óbvio que dose recebe. Entretanto, a dose estimada que ele recebe num campo pélvico para colo de útero é a dose que está associada com menos de 5% de complicação, porque ela é inferior aos 50 Grays. A gente trata uma próstata com 70, a gente tem muito mais risco quando trata a próstata. Então, é uma complicação rara da gente ver com essas doses para essa patologia, né? E é um diagnóstico de exclusão. Eu acho que isso também tem que ficar claro. Acho que por isso o caso aqui, né? Ele é um diagnóstico de exclusão e a gente acaba... Quer dizer que a primeira opção seria muito rara? A primeira opção estaria entre 1 a 5%. Isso. É muito raro de ter complicação óssea, exceto necrose asséptica, que em 5% pode acontecer. Eu estou falando isso, por isso que eu estou para colo. Isso, para colo, nessa dose de colo, né? É raro. Então, é raro. Complicação óssea. Muito raro. Ela recebeu... bom, essa paciente tem uma história ali no início, ela foi indicada o tratamento, ela por algum motivo não fez, acho que tem na história dela alguma coisa aí social, de dificuldade de... Vocês vão ver que é uma paciente que tem Então, ela foi feito o diagnóstico de um tumor de colo em estádio avançado, 3B, por comprometimento parametrial à esquerda até a parede óssea. Essa era a classificação do 3B dela, ela não tinha dilatação, mas ela tinha paramétrio comprometido até a parede óssea, do lado esquerdo. E ela fez... Como ela não consultou na época que ela deveria, ela internou sangrando na emergência. Então, ela fez 3 frações em caráter de urgência hemostático, mas num fracionamento que não foi maior ao que ela tinha feito antes. Ela fez em torno de 50 Grays na pelve, em 28 frações. Aproximadamente isso. O campo que a gente usa não é um campo anterior e um posterior puro, que poderia dar mais dose no fêmur, né? Então, a gente... usa um campo anterior e um posterior que protege a maior parte do fêmur e usa campos laterais. Então, só queria fazer mais uma pergunta. Dá para voltar a imagem da tomografia ou do raio-x? Nessa linha de que ela tinha uma doença avançada, me pareceu ali que o comprometimento é mais da cabeça. O acetábulo está bem ou o acetábulo também está comprometido?
Não, o acetábulo está alargado porque existe uma formação tissular intraarticular que está alargando e deformou o acetábulo, principalmente, mas não parece ter uma lesão propriamente dita nele. Isso poderia ser uma lesão por contiguidade na pelve ou não? Não. Não. Isso tu consegue dizer? Sim. Seria uma lesão nova, seria uma extensão da pelve. E eu omiti, na verdade, o colega me alertou, e é verdade, eu omiti duas informações. Ela, além de ter recebido essa dose na pelve, ela fez uma coisa que a gente chama de reforço nesse paramétrio esquerdo, que é um campo retangular, que mantém o limite do campo pélvico prévio dela, ele belisca a... Estou usando esse termo, mas é porque eu não tenho a imagem, que seria, com a imagem eu não precisaria estar explicando, mas e que ela fez 900 centigrays, então somando tudo daria 57 de dose nominal. Eu não posso usar essa dose nominal porque no campo ela provavelmente recebeu no fêmur uns 50% a gente estima de dose do que ela recebeu dos 50 grays de pelve. Porque como no AP protege e no lateral não, ela recebe dose pelo lateral. E, além disso, ela fez 4 inserções de braquiterapia, que não tem dose. A dose que a gente estimaria em fêmur é desprezível, porque a gente sabe que a 1 centímetro da fonte já não tem mais. Então, como é central, aí a braque não teria... Eu não entendi uma coisa. Ela fez rádio na óssea também? Não. É pena que eu não trouxe o campo. Não, o campo é pélvico, é uma... Ah, tá, mas inclui a parte óssea, então. Não, ele protege a cabeça do fêmur. Ah, ele protege a família. Mas ele belisca a parte medial. Não, só para complementar, quando a lesão é da pelve e vai para o interior da articulação, a gente vai ter uma destruição óssea de dentro para dentro da articulação. Ou seja, da pelve para dentro da articulação. Nesse caso, parece ser algo que está intraarticular, que está abaulando o acetábulo. E ele não chega a erodir o acetábulo. Ele abaula ele e torna a morfologia dele alterada e alargada. Vou voltar para outra ali. Bom, então, no ambulatório, a Eleusa até pode me corrigir, mas a impressão inicial, vendo esses exames e com a clínica da paciente, se interrogou uma necrose de cabeça de fêmur, né? Foi a interrogação, a hipótese inicial interrogada. E o que aconteceu? Então, foi solicitada uma ressonância para essa paciente, foi solicitada uma consultoria para ortopedia, para urologia, para avaliar melhor a dilatação pielocalicinal e analgesia. E essa paciente acabou retornando no dia 31 de maio, tá? Um mês e um pouquinho depois, certo? E ela chegou de outra forma na consulta, certo? Ela chegou trazida de cadeira de rodas, com uma irmã, e ela estava completamente agressiva, com uma alteração de comportamento a 24 horas. Tá? Ela se recusou a ser examinada, o exame físico foi todo na cadeira de rodas, totalmente agressiva, chorando, tá? E que isso não era o comportamento habitual da paciente, segundo a própria irmã e a equipe que já conhecia essa paciente. Ela vinha febril, não tinha nenhum déficit neurológico focal que tenha sido identificado, e ela trazia, então, a ressonância do dia 24 de maio, que tinha sido solicitada na consulta anterior. Só para complementar, para vocês terem, isso aqui é uma reformatação multiplanar da tomografia, que a gente via antes, em que a gente tem uma ideia bem característica de como a cabeça femoral é normal à direita e como ela está alterada aqui à esquerda. E todas as alterações que eu falei, esclerose, o alargamento do acetábulo, alteração completamente morfológica que leva a gente a pensar que seja alguma alteração intraarticular que precipitou todas essas alterações morfológicas. Bom, essa paciente, então, no dia 24 de abril, fez a ressonância magnética conosco, da articulação coxo-femoral esquerda, em que a gente sempre faz algumas sequências, em que a gente pega as duas articulações coxo-femorais, pega a bacia inteira. Então, essa aqui é uma sequência T1, axial T1, em que a gente vê que brilha a gordura e os tecidos moles eles ficam com hipossinal. Brilha hipersinal, só para o pessoal se identificar, porque eu sei que tem muita gente que não tem o costume de ver ressonância magnética. Então, a gente percebe que existe uma formação tissular, intraarticular, associada àquelas áreas de irregularidade óssea cortical e uma reação periosteal contínua. Além disso, a gente vê o alargamento do acetábulo
e a completa alteração morfológica dele. Essa aqui também é uma sequência axial T1 da mesma paciente, em que a gente vê onde deveria ter a cabeça femoral. Não tem nada, não existe mais, tem uma reabsorção completa, e a gente vê a mesma formação tissular nesse local. Essa é uma sequência T2, em que a gente faz a gordura ficar mais escura ainda, que se chama saturar a gordura. Por imagem a gente faz isso, para que o que é líquido brilhe muito mais, ou seja, apareça o hipersinal de uma forma mais adequada ainda. Então, a gente percebe que, pode-se ver que tem líquido no interior dessa articulação. Essa área aqui com sinal intermediário é a sinóvia da paciente, que está completamente espessada e irregular. Aqui a gente tem mais tecido sinovial, no recesso anterior, que também é recesso inferior e anterior, que também está relacionado a esse processo que tem acometimento da sinóvia e intraarticular. A gente vê também que tem um leve edema ósseo e irregularidade dos contornos da porção que ainda a gente vê do colo femoral. Da mesma paciente a gente vê novamente aqui o líquido. Aqui na pelve se vê que pode ser isso aqui por radioterapia, aí não é minha área específica, na verdade, mas a gente vê que tem também umas áreas de hipersinal na pelve, que pode ser pela própria patologia dela, não necessariamente pela radioterapia. Aqui uma sequência coronal, também. Não tem lesão por contiguidade? Não. Deixa eu voltar lá. Aqui novamente a gente vê o líquido ocupando a articulação coxofemoral esquerda, com espessamento e irregularidade da sinóvia, o edema ósseo e a irregularidade do colo femoral adjacente. Não é um edema tão significativo, mas ele existe. A gente vê umas alterações de hipersinal na asa do ilíaco, na asa do ilíaco esquerdo. Essas alterações aqui, elas podem estar relacionadas com a radioterapia, mas não são alterações patológicas, são pela própria radioterapia. A gente costuma ver isso aí em ressonância magnética. Agora, esse tipo de alteração não necessariamente está. Isso aqui está mais associado com essa presença desse líquido e essa sinovite a esclarecer aqui. Eu gostaria que vocês percebessem que do outro lado também tem um pouco de derrame articular. Tá? E tem um leve edema ósseo na cabeça femoral. Isso aqui é um detalhe importante para o futuro. Não tem característica de sangue, porque não altera muito o sinal, não tem sinal de sangue. Até poderia ser, mas muito adiantado, assim, um sangue muito antigo ali, que não é o mais provável, porque o quadro dela não é um quadro subagudo acrônico, né? Mais subagudo até, que pelo que ela falou é em torno de 4 a 6 meses. E como ela não tem história de trauma, eu não pensaria em sangue. E o sangue não teria essa capacidade de erodir o osso e de manter essa, e de causar essa sinovite, assim, teoricamente, né? Mas a longo prazo não sabe. Mas se ela tivesse uma necrose asséptica de cabeça, estou querendo fazer. Eu não, claro. O leque, se ela tivesse uma alteração estrutural da cabeça do fêmur isquêmica, ela poderia ter isso aí? Nesse caso aqui específico, essas alterações não são características da necrose, da osteonecrose da cabeça do fêmur. Porque só se fosse um quadro muito final, ou seja, já não existe mais a cabeça do fêmur, não é a característica. A característica é ter primeiro uma deformidade da cabeça femoral, com as imagens que a gente até não trouxe aqui o caso, mas não foi solicitado, mas a gente pode trazer uma outra hora, em que a gente vê essas alterações muito gradativas e mais a longo prazo, não tem esse período de tempo tão rápido. Mas medicina nada é 100%, né? Mas nesse caso só se fosse o final de uma osteonecrose, né? Já com um processo inflamatório ali intraarticular. Então, o que a gente pode ver nesse coronal, realmente a destruição óssea, a área de edema, não tem a cabeça femoral, uma reação periosteal contínua até, e aqui a coleção líquida. Essa aqui, na verdade, eu estou mostrando mais para ter uma imagem anatômica dessa articulação coxofemoral, porque o axial ele não é tão fácil assim de se identificar, né? O que a gente vê? Essa aqui é uma sequência pós-contraste, T1 também, só que com saturação de gordura. Essa aqui é um T1 simples, em que a gordura brilha, como eu falei para vocês antes, as duas são coronais. Eu só trouxe para demonstrar para vocês que existe essa impregnação da sinóvia, mais importante do que o usual. Tá? Isso aqui denota que é um processo inflamatório infeccioso. Ponto. Não pensaria em uma lesão expansiva, uma metástase, por exemplo. Por quê? Porque a metástase normalmente é uma lesão sólida que vai apresentar impregnação. Nesse caso, a gente vê uma coleção líquida intraarticular. Não pensaria primeiramente nisso. E esse axial aqui é só para mostrar como a sinóvia se impregna completamente, inclusive no recesso inferior.
aqui junto ao psoas, junto à inserção do ilho-psoas, e a gente já vê também uma impregnação mais importante do que usual da sinóvia à direita também, e uma areazinha de impregnação na cabeça femoral. Eu só queria assim esclarecer que essa ressonância ela foi pedida em função de uma cintilo que a gente tinha anterior à ressonância, quando se levantou a possibilidade de necrose da cabeça do fêmur ou metástase óssea, e que na cintilo tinha áreas de hipercaptação no quadril, no fêmur, no húmero e no joelho. Então, exato. Ela tinha áreas de hipercaptação que sugeriam afastar a lesão osteoblástica. Qual é a frequência que isso ocorre na neoplasia de colo, em metástase óssea? Muito raro. Isso também foi o que nos questionou, assim, que a gente não tem, é raro a metástase óssea, e que a gente tinha exame, nós não conseguimos explicar nem que fosse uma consequência da radioterapia, nem que fosse metástase óssea. Pessoal, alguma pergunta em relação ao caso e às imagens? Alguém tem alguma coisa para colocar, ou alguma ideia? O que fazer nessa ocasião? Vou perguntar para o radiologista. A gente, na verdade, quando as coisas fogem um pouco do habitual, e nós entramos num terreno aí de interpretação radiológica, e o que a gente vê bastante, né, porque vocês notem o tempo que decorreu, né, e isso muito tem a ver com uma sobreposição de exames, que eu fico me questionando quanto eles seriam necessários, né? Ou seja, a tua ressonância é superior, claro, a gente por imagem parece ser, mas com uma tomografia esse posicionamento poderia ter sido dado de uma forma adequada, ou tu acha que isso acrescentou em relação à possibilidade diagnóstica? Ressonância é necessária para a gente poder levantar, ou nós podemos ter ficado com a tomo, como nós estávamos com a tomo, e tu já mostraste alterações evidentes na tomografia, né? Então, acho que isso também é uma dificuldade, porque nós pedimos um exame na sequência do outro, e o quanto os exames acrescentam, né, no processo todo. Eu queria só acrescentar essa pergunta, Márcia, que eu acho que tem alguém da medicina nuclear aqui? Não tem? Qual é o momento que se indica a cintilografia óssea? O que a gente teria de vantagem em relação ao exame da ressonância? O que, na minha parte do que eu sei, a medicina nuclear ela é extremamente sensível, né? Então, no momento que existe alguma suspeita de que haja algum tipo de alteração, ela está indicada para indicar, assim, quando faz um rastreamento do corpo inteiro do paciente. Em tal lugar existe uma suspeita e aqui pode ser que exista uma lesão. Aí parte para o exame de imagem específico. Ela consegue fazer algum diagnóstico diferencial aí nessa situação? Eu acho que, em se tratando de uma paciente com câncer de colo de útero 3B, que apresentava uma dilatação pielocalcinal que estava se investigando, uma lesão óssea que não tinha característica de lesão expansiva, mesmo na probabilidade, metástase óssea não é o sítio primário de metástase óssea, isso tem que entrar no diagnóstico diferencial. Mas a cintilo ou tomo ou ressonância? Tu vai fazer a cintilo para tu fazer, avaliar todo o esqueleto ósseo, bem como ele falou, na verdade, né? E tu detectar uma pequena metástase óssea, então tu detecta várias metástases em diversos pontos, está feito o diagnóstico. Então, nesse sentido, o exame, a cintilo seria importante para... Eu tenho um pouco de dúvida, porque essa paciente já se sabia que ela tinha uma alteração grosseira no quadril. Então, não sei o que a cintilo acrescenta. Eu estou trazendo uma Mas eu dúvida. acho que é justamente isso. Mas vocês acham que a cintilografia faria diferença em definir se isso aí era metástase ou não? Se mostrasse outros. Ela tinha, obviamente, o quadro é estranho, né? Mas o que ela tinha? Ele falou, nós pedimos um raio-x de úmero, porque junto com essa dor no quadril, ela apresentava dor em outro segmento ósseo, né? Então, lá pelas tantas, tu começa a juntar a possibilidade de que tu tem uma disseminação, né? Por focos, né? Disseminação sanguínea óssea, né? Talvez tenha sido esse o sentido, mas eu concordo contigo. Acho que... Eu acho que é absolutamente necessária a solicitação da cintilografia, até mesmo para ver outros focos de atividade, né?
não tenho dúvida. É lógico. Quer dizer, o caso não é... Se a gente olha assim, parece que nós que conhecemos a evolução, parece mais clara agora. Mas naquele momento não era assim, né? A vida como ela é. Naquele momento não era assim. Tá? Então eu teria pedido, sem dúvida nenhuma, embora nós entramos, no caso, mais adiante, mas eu teria pedido cintilografia, sim. Ela deu hipercaptação no quadril, no húmero e no joelho contralateral, com lesões sugestivas de alteração osteoblástica. Acho que talvez... Osteoplástica? É. Quer dizer que sugeria metástase. Sim, atividade óssea. Só recuperando a questão da ressonância magnética. Hipercaptação. É que, na verdade, a tomografia computadorizada que havia sido solicitada era por um outro motivo. E aí se achou essa alteração. Mas a ressonância magnética é muito mais indicada para essas alterações osteoarticulares e osteomusculares, porque ela tem uma resolução espacial melhor, a gente consegue identificar de forma adequada, por exemplo, a sinóvia, consegue ver de forma mais adequada ainda, de forma sensível, se existe alguma outra alteração óssea adjacente, qual é a extensão dessa alteração. Tudo ela é melhor que a tomo. A tomo é um tanto quanto inespecífica para esse tipo de caso, na verdade. É aí que eu queria chegar. Eu acho que se comeu etapas dentro dessa linha, assim, de exames que a gente não acrescenta muito e a gente acaba precisando mais um. Será que nas doenças ósseas relacionadas nós não temos que ir direto para a ressonância? Porque ficar pedindo tomo, cintilo, não só atrasa o processo? Porque a cintilo, para mim, é muito inespecífica. Mas desde que ela fez a tomografia, ela foi para a tomografia não foi para porque foi a tomo, na verdade, identificou porque não, na verdade, era por um outro motivo, né? Mas se fosse um processo normal, por exemplo, a cintilografia numa paciente com neoplasia e que existe uma suspeita que existe alguma lesão óssea ou para descartar qualquer metástase, tem que ser feito, na verdade, porque ela é um exame muito sensível. Como ela falou, se tiver vários pontos de hipercaptação, a pessoa vai pensar, não, são metástases ósseas, na verdade, que ela tem. Ou um processo inflamatório, infeccioso sistêmico, que aí tem que se esclarecer de qualquer forma. Mas, daí em diante, se fosse só uma lesão óssea, claro que a investigação seria muito mais direcionada para um raio-x, eventualmente uma tomo, talvez, mas principalmente raio-x e ressonância magnética. Isso não há a mínima dúvida. Se fosse eminentemente ósseo o problema, só ósseo. Mas é uma paciente inteira. Né? Alguém? Mais alguma colocação? Vamos trocar. Então, na verdade, assim, fazendo um novo resumo do caso, então, a gente tinha uma paciente então, com um câncer de colo de útero avançado, que tinha uma evidência então, de lesões ósseas e uma sinovite, então, com algum comprometimento ali junto de partes moles. Né? A tomografia anterior mostrava mais o comprometimento ósseo, a ressonância acabou mostrando o comprometimento da sinóvia, com captação, sugerindo um processo inflamatório de causa a ser esclarecida. E aí a paciente apareceu no ambulatório completamente fora do ar, né? Na verdade, meio fora da casa, assim, né? E então, o que fazer, né? Vocês tinham essa ressonância ali mostrando que é um caso estranho, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, saiu do habitual do câncer de colo de útero normal dentro da avaliação do curso natural, e ela está ali fora da casa. O que se faz? Bom, então principalmente para os alunos, doutorandos, residentes, todos os meus residentes estão ali. O que vocês acham dessas alterações neuropsiquiátricas dela? Assim? O que é importante assim, num caso desses? Assim? A paciente chega com um quadro, uma neoplasia, né? Uma história de dor, uma possibilidade de comprometimento ósseo, e o que pode ser? Né? A gente consegue, pelo exame físico e pela história clínica, definir o que está acontecendo. Então, assim, qual a hipótese para o quadro, em relação ao quadro neuropsiquiátrico? Depressão, porque essa paciente já era deprimida, né? Já vinha tratando, só que ela se descompensou, está em cadeira de roda, e está, né, ficar um bom tempo em cadeira de rodas, todo mundo acaba ficando mais deprimido. Uso ou abuso de drogas e medicamentos, aqui colocando analgésicos, né? A gente não sabe muito bem, às vezes, o que o paciente usa, né? De repente, vinha usando grande quantidade, sei lá, de
codeína, tramal, e possa estar fazendo um quadro orgânico medicamentoso. Tá? Um quadro orgânico por insuficiência renal, lembrando que essa paciente tinha uma dilatação pialocalicinal, será que isso não descompensou? Será que ela vinha usando anti-inflamatório e aí está com 8 de creatinina? Tá? Ou metástase em sistema nervoso central. Tá? Aqui coloquei, obviamente, né, tuberculose, linfoma e lúpus, porque sempre que a gente discute esses casos em alguma reunião clínica, sempre está dentro, né? O vasculite, né? Sempre está associado. Tá? Mas o que vocês acham aqui? Alunos, doutorandos, dá para dizer assim, vocês conseguem dizer é a letra A, é a letra B, é a letra C? Alguém quer? Letra A, alguém que acha que é A? Ninguém? B? Tá, então, na verdade, assim, ó, eu coloquei aqui todas as possibilidades, né, para avaliação de um quadro neuropsiquiátrico agudo, certo? Então, teria que se descartar. Pode falar, professor. Perfeito, mas o senhor está dentro do orgânico, professor. Tá dentro do orgânico, insuficiência renal, hipercalcemia, mas perfeito, professor Ney. Entra do orgânico, né? No orgânico entra tudo ali, né? Insuficiência renal, sepse, distúrbios eletrolíticos e tudo mais. O que aconteceu, então? Foi chamado o plantão da psiquiatria, tá? A paciente, era muito difícil, né, Eleusa, do manejo com ela ali, ela estava em cadeira de rodas, não tinha como ser examinado, né? Foi avaliado pela psiquiatria. A impressão da psiquiatria foi de que tinha que se excluir um quadro orgânico. Né? Era uma paciente que vinha clinicamente, do ponto de vista psiquiátrico, agindo de uma forma adequada e começa a ter um comportamento inadequado. Então, ela tinha que ser excluído um quadro orgânico, essa paciente tinha que ir para emergência. Aí começa todo o problema, a confusão. Ela foi encaminhada à emergência e ela não quis ir. Tá? Ela não queria ir. Foi chamado, então, o jurídico, né, no ambulatório. Acho que todo mundo já passou por essa situação. Né? No meio do ambulatório, algum paciente não quer ir para emergência ou tem risco de suicídio. Né? Ela não tinha risco de suicídio, mas ela não queria ir para emergência. A familiar não quis assumir essa... Porque a gente pode... Né, se ela não estava no seu juízo crítico, digamos assim, mas o familiar não quis assumir isso e levar ela para emergência... a força, digamos assim, né, ela não quis assumir isso. Então, o que acabou sendo feito junto com o jurídico foi que ela assinou um termo de que ela não iria, estava se recusando a receber o tratamento proposto e ela foi para casa, com a orientação de que ela retornasse assim que possível. E ela retornou, obviamente, ela retornou no mesmo dia, de madrugada. Tá? Bom, ela retornou no mesmo dia e como, né? Ela com uma pressão de 120 por 60, taquicárdica um pouquinho, taquipneica, afebril, uma saturação de 94% em ar ambiente. Na avaliação, então, laboratorial, já na chegada, então, é uma paciente que mostrava assim, uma anemia importante, tá? Um VCM era normal aqui, um VCM em torno de 84, leucócitos 21.600, com 40% de bastões, granulações grosseiras em neutrófilos, granulações grosseiras, sinais de infecção bem importante para os alunos. E uma trombocitose. Uma proteína C reativa bem elevada. E aqui, né, uma insuficiência renal com 3,67, com uma ureia de 200, um cálcio de 10,7, aqui é um cálcio corrigido para a albumina dela era 2. Tá? Uma fosfatase alcalina um pouco aumentada. O sódio vinha relativamente bem, um potássio super elevado, uma hipercalemia. Não tinha uma acidose importante, lactato bem, magnésio bem. Professor, e esse cálcio, professor Ney, esse cálcio explicaria... Perfeito. Tá. Então, essa paciente tinha, claro, ela tinha um quadro clínico de sepse, tá? A insuficiência renal era aguda, porque nós tínhamos a creatina prévia dela era 0,6, apesar daquela dilatação e tudo mais. Tá? Bom, o que foi feito? Tá? Foram coletadas culturas, lembrem, gente, sou infecto, né? Cultura sempre, antes de começar qualquer antibiótico. Então, foram coletadas culturas, 2 hemoculturas e urocultura, e foi iniciado a ampicilina sulbactam, ainda sem saber muito bem o que estava acontecendo para essa paciente aí, né? Mas ela tinha uma evidência de um quadro clínico de sepse. E foi solicitado uma tomo de crânio, que não mostrou nenhuma alteração, então a possibilidade de metástases em sistema nervoso central fica menos provável. E foi solicitada uma tomografia de abdômen e pelve para avaliar, então, a possibilidade de um foco infeccioso. Foi iniciada hidratação, ela respondeu, não precisou dialisar, né, acabou respondendo, teve manejo da hipercalemia, hidratação, antibiótico, e ela acabou tendo uma resposta clínica.
A maio, 5 meses de evolução, 5, 6 meses. Pode passar o outro, então dá, vamos ver. Não, troca. Rápido, deixa. Bom, então a paciente, como ela falou, foi submetida a uma nova tomografia computadorizada de abdômen total, claro, para avaliação de sepse, avaliação geral, avaliação da hidronefrose dela, por qual motivo ela estava com aquela creatinina tão aumentada, insuficiência renal aguda. Na verdade, ela tinha realmente insuficiência renal aguda, tinha hidronefrose, tudo isso aí, mas a gente vai focar no que veio o motivo do nosso exame aqui, né? A gente veio para cá. O que a gente vê aqui? Ó? Vou começar por essa parte óssea. Novamente, aquela área de destruição da cabeça femoral, a gente vê a irregularidade dos contornos. Agora a gente consegue ver um pouco melhor algumas ossificações, ou seja, as erosões já fizeram com que saísse parte do osso. Tem parte do osso que saiu, tem alguns corpos livres ali. Então, é uma coisa que está progredindo. Já é subagudo, agora está progredindo mais ainda. E a gente vê que aumentou ainda mais o espaço articular aqui, pela coleção líquida, aquela que a gente falou. Continua a coleção ali. Só que, como eu falei para vocês, tinha que prestar atenção naquela ressonância anterior que já tinha alteração à direita. Aqui à direita a gente já vê que existem algumas áreas de irregularidade óssea, tá? Um aumento da densidade óssea no colo femoral e na cabeça femoral do lado direito. Tá? Não tem um aumento do espaço articular, certo? Mas parece ter um acometimento das partes moles aqui, que se a gente olhar aqui nessa imagem, tem umas áreas de impregnação pelo meio de contraste aqui, que provavelmente são muito semelhantes às da sinóvia que tem desse lado, só que com menor quantidade de líquido. Tá? Além disso, a gente já consegue ver aqui uma descontinuidade da cortical óssea, desse acetábulo, porque ele está alargado, também já tem uma alteração morfológica. Essa descontinuidade aqui tem todo o sinal de uma fratura. Uma fratura, aí no caso, o que está acontecendo é o seguinte, ó, essa coxa femoral, digamos assim, ficou uma coxa profunda, ou seja, a cabeça femoral foi para diante por cima do acetábulo. O acetábulo está alargado e a cabeça femoral está profunda aqui. Essa cabeça tem alteração da densidade, ela já está com uma densidade aumentada. Isso aqui muitas vezes, pensa, esclerose óssea ou edema. Isso aqui, com todo esse quadro, só pode ser edema, porque eles aparecem igual no osso patológico. Aqui a gente vê o resto da cabeça femoral, jogada lá para cima, junto ao acetábulo, o acetábulo alargado e já com alteração da morfologia normal dele. Certo? Esse é o achado principal. Então, progrediu a doença, o que mostra que é uma doença sistêmica, porque além do lado esquerdo, ela já tem o lado direito também. Certo? Esses são os achados principais. Esquerdo? Aqui que estava aqui. Aqui uma comparação que eu fiz das tomografias. Essa tomografia do dia 1º de junho e essa aqui é a tomografia anterior, que é de fevereiro. De janeiro, desculpa, 28 de janeiro. A gente vê que aqui tem a impregnação da sinóvia, tem líquido aqui, o alargamento do espaço. Isso aqui é o recesso inferior. E nesse espaço, olha a direita aqui, ó, como a gente não via quase nada. Talvez, se a gente forçar um pouco, e levando em conta que a gente já viu a ressonância, talvez tenha um espessamento aqui da sinóvia. Mas no exame mais recente, que é do dia 1º de junho, a gente já vê a impregnação da sinóvia, a gente vê líquido que está abaulando toda a musculatura, a gente tem indefinição dos planos gordurosos adjacentes. Então, ou seja, o processo não é exatamente igual, porque, na verdade, a gente vê aqui uma coxa profunda, a gente não vê a destruição completa da cabeça femoral, mas não sei se esse processo não começou assim. Isso eu não tenho como dizer, na verdade, no momento. Dúvidas? Alguém quer? Aquelas alterações do outro lado, vocês acham que isso aí é uma outra doença? Neoplasia nova, é a mesma? Não. É a mesma doença? Isso é dos ortopedistas, mas... Eu queria saber da oncologia. Vocês têm uma cintila que sugere doença osteoblástica. Vocês têm um quadro de 5 meses de evolução e agora com uma lesão no outro lado. Vamos abstrair um pouquinho a síndrome séptica. Estas alterações de imagem sugerem para vocês
que a doença é óssea? Não. 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 Então, porque assim, essas alterações do outro lado, que eu comentei contigo aqui há pouco, quando a gente olha e vê o laudo, a gente não e quando a gente vê com o radiologista, é uma coisa completamente diferente. Essas alterações à direita, elas não sei, eu acho que muito poucas alterações são sugeridas no laudo. E a gente não tem o olho de vocês. Então, assim, tudo isso que tu comparou e que tu falou aqui agora não foi levantado por nós com essa ênfase. Nós estávamos olhando o lado esquerdo. E o radiologista também não chamou a atenção tão importante como tu está chamando agora para o outro lado, que, na realidade, são doenças, coisas concomitantes. Não tinha essa ideia no momento do caso. Nesse momento, foi só visto o lado esquerdo, foi só discutido e conversado sobre o lado esquerdo. Professor Leonardo, chefe do serviço de radiologia, como é que a gente pode melhorar isso? Boa pergunta. Quanto tempo eu tenho para responder? Só para 1h30? Não, eu acho que isso existem várias razões para isso, né? Talvez a principal seja o radiologista muitas vezes não tem informação disponível. Essa é uma parte do problema, não é todo o problema, sem dúvida, mas é uma parte do problema. A gente tem pouco acesso à informação clínica, exames anteriores também, então isso é um problema. Assim como vocês ganham muito com consultoria local e lá discutir o caso, o radiologista ganha muito com isso também, porque ele tem mais dado clínico para fazer um relatório melhor, aprende, né, e evolui. E eu acho que esse caso específico, isso é muito comum acontecer em radiologia, que uma doença toda ela está se localizando de um lado, né? E aí a cintilo, a clínica é à esquerda e tem um achado discreto à direita que deve ter passado na hora do relatório, isso não é infrequente. Né? A cintilo não mostrou nada no quadril à direita, né? A cintilo, naquela ocasião, que foi em março, a cintilografia não captou nada à direita. A questão da cintilografia, a gente tem que sempre lembrar que a cintilografia ela não é positiva. Uma coisa é osso, outra coisa é articulação. Né? A captação no fêmur, tem que ver se é só fêmur, se é articulação coxofemoral, né? Ou não. Captação em cintilografia não é específica de uma doença. Né? Ela pode mostrar uma doença osteoblástica em quem tem um tumor, mas quem tem um tumor pode ter uma outra doença, como é esse caso, provavelmente, né? Então, essa é uma questão também importante em relação ao cintilo, que o papel fundamental dela, número 1, é saber se a doença óssea em quem tem tumor é única ou não, e o segundo, se for uma outra, é separar a neoplasia de uma lesão não neoplásica. Eu acho que eu vou continuar o caso, porque a coisa vai para um outro lado agora, só para complicar um pouco mais, tá? Se fosse fácil, né, eu não estava aqui. Então, assim, ó, o que aconteceu? Aí ela foi, então, para uma artroplastia que saiu pus, certo? Então, assim... na verdade, acabou sendo 7 dias depois, ela vinha com ampicilina sulbactam, por 7 dias, depois acabou sendo trocado para cefuroxima. Então, havia pus na cavidade, então, na articulação, foi retirada a cabeça do fêmur, tá? E também foi realizada a passagem de um duplo J, que também tinha pus. Então, ela tinha duas causas para o quadro séptico dela. Então, tanto o trato urinário, certo, com pus, então, a articulação coxofemoral. Na hemocultura, nas duas hemoculturas, cresceu um Streptococcus pyogenes, né, que é classicamente um germe de infecção de partes moles, tá, que acho que seria responsável realmente pela infecção da região coxofemoral. Ele acabou não crescendo depois no líquido articular, porque esse paciente já vinha com antibiótico por 7 dias, mas veio no bacterioscópico Coccus gram-positivos em cadeia, que é bem compatível, né, o gram. E na urocultura cresceu um enterococo, que era sensível à ampicilina, a ampicilbactam estava cobrindo bem, e uma E. coli resistente à ampicilbactam, mas sensível à cefuroxima, que a paciente tinha iniciado 2 dias antes. Tá? Então, ainda tem esse quadro. Em cima de toda essa discussão da evolução da doença óssea, ela fez, então, havia evidência inequívoca de infecção na articulação coxofemoral e também no trato genital, urinário. Que a gente possa acompanhar bem a cronologia. Quando a ortopedia foi chamada, nós discutíamos os dados das imagens. E aí eu vou concordar, acho que a Eleusa está absolutamente certa. Nesse momento,
numa paciente que foi mostrado em várias vezes que ela era afebril, para nós que ortopedista, ele é de rápido, quer dizer, dor, sem febre. Bom, a artrite séptica, nós vamos pensar um pouco ali adiante. Quer dizer, naquele momento, as dúvidas eram outras. Se nós tivéssemos essa explanação que foi feita aí, como eu disse para o Becker, que participou desse evento cirúrgico, bom, a minha indicação naquele momento não seria uma punção biópsia, mas uma drenagem. Na verdade, naquele momento, o que se discutia era se aquelas alterações que se via no osso eram consequência da radioterapia, se era metástase. Essa era a dificuldade, daí a indicação de punção, biópsia. Quando se puncionou, aí que saiu o pus, né? Existia joelho, só que a paciente era febril. Então, eu queria só colocar essa... Eu perguntar para o Ney isso, professor Ney, como exímio internista, essa colocação de artrite séptica sem febre, o senhor acha que... Como é que é? Existe frequentemente. Nesta paciente, a febre, então, não seria crucial para o senhor fazer esse diagnóstico? O que o senhor se baseia? O que o senhor se basearia para definir que ela tem artrite séptica? Em que tu te basearias para definir que ela tem artrite séptica e indicar 4 meses atrás a punção dessa articulação? Ela tinha hemograma alterado prévio ou não? Não Ela tinha. nunca teve hemograma alterado? Não, foi agora tudo. Mas em termos de diagnóstico diferencial, eu acho que no primeiro momento tem que se descartar que seja uma recidiva, mas eu, pelo entendimento que eu tive do caso, isso foi rapidamente descartado, porque ela não tinha cintilografia positiva, revisando as imagens, não era compatível com infiltração óssea, e isso foi rapidamente, na verdade, descartado. Ela não tinha evidência de recidiva em outros locais, nem na pelve. Ela estava com... Porque ela não tinha nenhuma evidência de infecção, nem febre, nem alteração no hemograma. Tu mesmo assim... Hã? Isso, é aí que eu queria chegar. É isso, Macedo? Não viu o que... Não, eu também concordo. Tendo líquido, acontece que eu estou vendo líquido agora aqui. O Becker, não sei se tu viste essa imagem de antes, com essa, eu não vi isso aí. Por isso eu disse quando eu falei, se eu tivesse visto líquido, eu não teria indicado uma punção biópsia, mas sim uma drenagem. E aí ia ver o que se era líquido sinovial ou pus. Mas isso não tinha no laudo que tinha Não, líquido? o laudo fornecido da ressonância falava em artrite séptica. Está descrito. Da ressonância, de 24 de abril, na verdade, né? O laudo foi emitido um pouco depois, mas o laudo da ressonância consta lá como uma suspeita principal artrite séptica e uma sinovite à direita. Perfeito. Já havia sido descrito. Só para dizer assim, Isso, ela com fez a certeza. ressonância em abril, mas ela chegou no dia 31 de maio, foi quando ela baixou. Então, não teve um gap, assim, realmente, no sentido de manejo, né? Ela chegou, foi pedida a ressonância e ela ficou séptica no ambulatório e foi para emergência. E aí... Não deu, ninguém tinha visto ainda essa ressonância, então se viu a ressonância e se encaminhou lá para emergência. Então, e aí ela acabou começando antibiótico e depois acabou vendo o pus. Não teve essa, ninguém viu a ressonância e mandou ela para casa, ela acabou indo direto para emergência, né? Mas tinha edema articular e tinha líquido, né? A dúvida que fica avaliando o caso enquanto nós discutimos é se ela já tinha um quadro infeccioso lá desde abril, março, ou se isso surgiu posteriormente, né, como uma complicação de uma articulação já doente, né? Também, só que é um piógenes, né? É um streptopiógenes que
é um germe que tem uma disseminação, né, hematogênica. Só para passar mais uma coisa aqui, ela fez uma poliartrite, tá? Porque ela também comprometeu o joelho, certo? Ela comprometeu o joelho contralateral, tendo sido puncionado, e veio pus também, que não cresceu nada porque já vinha em uso de antibiótico. E, posteriormente, ela desenvolveu uma artrite no outro joelho, 14 dias depois, que também foi puncionado. E foi considerado, então, ela foi tratada, no total, em torno de 6 semanas, com beta-lactâmico, e teve uma boa resposta. E o anátomo patológico, depois, né, do que foi retirado, que acho que foi o acetábulo, mostrou realmente que vinha com osteomielite, como a gente até já esperaria, né, pela toda a evolução do quadro séptico, e ela teve alta com um antibiótico via oral. Mas aí tem toda uma outra questão agora, né, Leus, ela está internada, né? Ela voltou. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu acho que assim o Macedo vai querer comentar as alterações radiológicas e também. Ela agora está internada e provavelmente faz cirurgia amanhã, né? Com alterações no outro quadril. Frequentes, eu acho que aí faz parte da explicação do Macedo sobre a evolução das. Esse é um primeiro, quando se falou lá no início e o Nasi instigou o diagnóstico de necrose, não é esse o aspecto da necrose asséptica que se vê. Depois o colega radiologista disse que não. Tá? Agora, quando a gente vê uma paciente que recebeu radioterapia e que faz uma manifestação óssea daquele padrão completamente atípico, a gente se inclina a pensar que seja uma necrose rádica. Tá? Quer dizer, até no início se pode fazer um diagnóstico diferencial com outras patologias, mas o que tinha que se pensar naquele momento era exatamente a possibilidade daquelas alterações ósseas serem em função da radioterapia. Tá? O que, na verdade, que se configurou é que, na verdade, poderá ter havido uma alteração da atividade blástica e em função da radioterapia, mas o que definiu o quadro efetivamente foi a infecção, e é uma pena não ter a imagem do caso que vai ser operado amanhã, mas mais ou menos. Então o doutor vai comentar Só para mostrar a imagem. Só para mostrar ali, daí a gente finaliza, só para dizer o que ela tem agora, na verdade. Vou deixar mais Pode passar para a última imagem. Pode ir na última. Na verdade, aí com... Falhou. Na verdade, só corroborou os achados que tinham na tomografia computadorizada, né? Que a gente via no lado direito agora, aquela coxa profunda. Na verdade, o colo do fêmur e a cabeça femoral estão reduzidos de tamanho. Então, na verdade, eles estão impactados no acetábulo. Onde até eu tinha falado ali, tem uma fraturinha do acetábulo já por essa impactação. Tem um alargamento da porção, ver se vai funcionar o pointer. Tem um alargamento dessa porção do espaço articular aqui inferior, bem no recesso inferior. Possivelmente aqui tenha líquido, como tinha no outro lado. Então, e tem uma sinovite. Então ela tem do outro lado agora também, na verdade. Só que o aspecto inicial, claro, é completamente diferente. Então, não sei como é que é, não sei se antigamente não era assim aqui, e aí houve a destruição completa desse quadril esquerdo, e esse aqui é o processo inicial, onde se não se fizer, não se visse, você acabaria naquele outro. Não sei. Sinceramente, aí proposta cirúrgica. O que é importante dizer é o seguinte, que queira ou não, essa evolução
está relacionada à radioterapia, porque esse osso se comportou de forma diferente. Se nós formos considerar só a necrose, essa não é a imagem da necrose. E se nós formos considerar a imagem da artrite séptica, essa não é a imagem da artrite séptica. Então, se tem essa manifestação, o outro componente dessa equação é a radioterapia, e a gente tem que debitar alguma coisa a ela. Amanhã será feito uma outra artroplastia de Girleston nessa paciente, no sentido de mitigar a dor, vai ficar igual ao outro lado. Já consegui um para mim. Eu acho que eu concordo contigo que a radioterapia pode fazer parte do processo que contribuiu para que ela fizesse uma artrite, até do ponto de vista de radiação pélvica. O meu campo, deixa eu ver se eu ouso desenhar o campo aqui. Onde é que é o pointer? O campo de radioterapia, ele geralmente aqui é L4, L5, ele desce acompanhando aqui. Vocês imaginam que o que eu for irradiar, o que está no meio do que eu estou desenhando no pointer, ele vem aqui, ele belisca, claro que essa cabeça aqui está impactada para cá, mas ele belisca aqui e ele faz a mesma coisa desse lado, ele vem, ele belisca aqui. Eu não tenho dose de radiação aqui, eu não tenho dose de radiação aqui, a gente tem uma dose de limite de campo no que é o teto do acetábulo, provavelmente, e a cabeça mesmo ali. Mas não tem dose no colo, não tem dose, é uma dose no limite aqui. Numa dose que clinicamente está associada para essa patologia com baixo risco de complicação clínica. Claro que radiologicamente, e isso a gente com a melhoria da tecnologia em imagem, hoje em dia vê alterações assintomáticas que a gente não via antes porque não dispunha de método para. Então a gente vê muita alteração radiológica secundária da radioterapia que não tem repercussão clínica. O problema é acreditar uma artrite séptica à radioterapia. Eu acho mas tu pode ter tido lesão de acetábulo aqui, da cartilagem na rádio. E isso ter sido um fator predisponente numa bacteremia de fazer artrite séptica. Acho que essa é a lógica. Junto com os fatores de risco dela. Fez uma lesão ali na cápsula articular. Entrou o germe ali. E fez uma bacteremia e se alojou e fez artrite séptica. No inicial, eu acho que o diagnóstico dela já tinha um conteúdo com gás dentro, e talvez essas pacientes depois irradiadas muda a flora, muda várias outras coisas, e ela pode ter risco como fator de risco geral, assim. Perfeito. Desde alteração linfática, imunodepressão pelo câncer, a quimioterapia que ela fez tem como entrar também. Claro, com certeza. Como fator de risco para tudo isso. Então, gente, vamos encerrar. Acho que o interessante ainda é que a paciente internou aí essa semana, né? Então, acho que a discussão tem um efeito até no sentido de melhorar a assistência, né? Sempre, acho que nada melhor como discutir casos, né? Multidisciplinar, assim. No próximo mês... Só uma pergunta para ti. Quanto tempo essa paciente tem que Pois é. Isso falei para a Eleusa. Eu acho que tem que ser chamada a consultoria aí para reavaliar. Acho que essa paciente precisaria, em geral, assim, uma poliartrite por streptopiógenes, 14 dias de antibiótico da última manifestação. Mas tem que ter evidência de melhora total, assim, né? Só que ela tem uma osteomielite também. Então, acho que essa paciente tem que manter antibiótico terapia e agora, nessa abordagem de amanhã, mandar para a cultura e incluir outros germes, como tuberculose, fungos, né? A gente tem micobacterioses atípicas que às vezes fazem esses quadros. No mínimo 8 semanas. No mínimo 6 semanas, 6 a 8 semanas aí, né? Então tá, gente. Muito obrigada. Então, no meio da greve aí, todo mundo compareceu.